Estamos no segundo bloco do Alerj Debate falando sobre as denúncias de problemas no funcionamento das varas empresariais. Comandante Elnio, que eu falei antes da gente começar a gravar o programa, ex-comandante, o senhor disse comandante, eu queria que o senhor explicasse esse processo em que o senhor se encontra e também que o senhor falasse sobre essa questão da transferência da Varig para outros controladores. Pois não, a questão de continuar a ser comandante da Varig é similar à de centenas de colegas que continuam sendo funcionários da Varig, mesmo porque a decisão judicial ainda não existe quanto a não sermos mais funcionários da Varig. Tá? Continua uma disputa judicial quanto a isso, porque o que de fato houve foi exatamente uma transferência da mesma empresa a um novo controlador, que, portanto, tem suas responsabilidades, especialmente porque a compra foi dada através de uma subsidiária da Varig e a própria Lei 11.101 assim determina. Quer dizer, é nisso que os funcionários se agarram para continuarem lutando pelos seus direitos. Sim, nisto que é o tudo. É o né? principal. A lei é a lei e não é a vontade de um juiz que deveria imperar sobre a lei deveria imperar sobre tudo. Mas nós vivemos no Brasil, sabemos como o país tem funcionado. O deputado Paulo Ramos lembrou bastante bem que existem áreas de mudança. Vamos ver se de fato vira moda, se a justiça de fato volta a ser feita no Brasil. Porque é uma situação tão dura, porque depois de anos de recuperação, com a dilapidação do patrimônio, o próprio juízo decreta a falência. A própria vara de recuperação judicial confessa o seu fracasso. E o pior, Paulo, porque essa prática, que aliás é muito comum em outros casos da justiça, como nós estávamos conversando no caso do inventário e etc., uma prática de alongar o processo desnecessariamente. Se a Varig está, de fato, falida, se há uma falência a partir de 2010, e esta falência a partir de 2010 é baseada num relatório que reconhece que desde 2006 deixou de ter condições de sobrevivência e só triplicou a sua dívida, por que demorou, como demorou 4 anos e meio para descobrir que era inviável? Se tivesse decretado a falência lá, então, o patrimônio que foi utilizado durante todo esse tempo para pagar as pessoas que o juízo escolheu para ser administrador judicial e gestor judicial em quantias que superam mensalmente mais de R$1 milhão, por que demorou 5 anos? Essas quantias poderiam ter sido destinadas exatamente a pagar os credores. O processo poderia ter terminado rapidamente. E aí a sua suspeita é de que não terminou por quê? Não, eu não tenho suspeita, eu tenho certeza. Não termina porque não interessa terminar. Por quê? Porque se ganha dinheiro com isto. Uhum. Todo o dinheiro que a Varig gerou durante todo este tempo, que se transformou numa dívida de 19 bilhões, quando a dívida inicial era de 6 bilhões, como esse crescimento aconteceu? Esse dinheiro existe, a dívida, por quê? Porque alguém está gastando. Uhum. Quem está gastando esse dinheiro? Não são os credores. Quer dizer, por que eu estou provocando dessa forma? Para ser bem beabá, para o telespectador entender. Quando a gente tem uma massa falida, a empresa ela tem bens. Ela pode ter imóveis, no caso ela tem aeronaves, ela tem uma série de coisas, mas ela não tem dinheiro em caixa para pagar os credores. E aí, se tem o administrador judicial, e o senhor falou, o administrador ganha mais de R$1 milhão por mês. Só que leiloar aqueles bens valeria, o senhor tem ideia de quanto na época? Não, isso depende. Eu acho que para o próprio telespectador, para todos nós, não importa exatamente qual é o valor e qual é a causa. Sim, mas seria muito maior do que o que ele iria ganhar em um mês, dois, resolvendo o problema. O que importa é um mecanismo. Uma empresa tem despesas para funcionar, normalmente. Seja durante o processo normal de funcionamento, seja em recuperação, ou até durante uma falência, existem custos. Custos que têm que ser enfrentados. Tem que pagar luz, tem que pagar água, etc., no mínimo. E tem que pagar o administrador do negócio. O administrador, no caso de uma falência ou de uma recuperação, é escolhido pelo juiz e recebe nababescamente. O administrador da recuperação judicial da Varig, que chama-se Deloitte, uma empresa multinacional,
ganhava R$500 mil por mês para fazer o trabalho de administrador. Se o problema for resolvido em 2 meses, recebe R$1 milhão. Se for resolvido em 10 anos, 5 anos, 20 anos, recebe vários milhões de reais. Durante todo esse tempo. Esse dinheiro vem de dentro da empresa, seja se ela está funcionando do resultado do seu caixa ou se ela estiver paralisada da venda dos seus bens. Independentemente daqueles a quem ela já deve. Independente Aqueles de quem ficam sem receber. Ficam sem. E aí tem, inclusive, uma maldade maior no caso Varig específico. A lei de recuperação judicial, ela prevê que durante a recuperação judicial existe uma determinada forma de pagamento das dívidas. A prioridade de pagar. É uma forma que fica refletida principalmente no plano e que tem que, inclusive, respeitar o direito do trabalhador prioritário. Na fase da falência, há uma prioridade diferente. Os trabalhadores, na casa da falência, só recebem a partir até 150 salários mínimos. Depois eles vão para o fim da fila. Mas tanto numa quanto na outra, há uma determinação. Se houver uma transição do regime de recuperação para o regime de falência, o prioritário a ser pago é o administrador judicial. É o prioritário. E depois dele, os que estiverem trabalhando na falência. No caso específico como o da Varig, onde a falência é decretada, a recuperação é decretada em 2006 e fraudulentamente se dispensam todos os trabalhadores, ficam com trabalhadores escolhidos pelo juiz ou pelo administrador do juízo durante 5 anos para fazer a gestão da recuperação. A prioridade é de que eles recebam. Eles ficam recebendo, mas o que eles não receberem se faltar dinheiro, na hora que é determinada a falência, todos os créditos que foram acumulados têm uma nova prioridade. Os primeiros são esses que foram acumulados durante a recuperação. Entendi. E aí eles estão no primeiro lugar na fila. Ora, como eu disse aqui os números grosso modo, a Varig devia 6 bilhões, inclusive para os seus trabalhadores, em 2006. Em 2010, o juiz determina que está recuperada com sucesso. Acabou a recuperação. Ainda não pagou os 6 bilhões. Meses depois, o administrador do próprio juízo, um segundo administrador do juízo, declara que a dívida que era 6 virou 19. O que era 6 era o que estava na recuperação. Os 13 a mais são extraconcursais. No caso da falência, esses 13 têm prioridade sobre os 6. Obviamente, são novos credores. Com um patrimônio que já não pagava 6, como vai pagar os 13? Em outras palavras, estamos diante de um escândalo. Quer dizer, o problema foi resolvido, foi decretado que o problema foi resolvido, mas o problema não foi resolvido. Deputado, na verdade... Explica isso, por favor. Eu vou usar uma expressão dura. São quadrilhas institucionalmente formadas, previamente formadas, que pegam um caso concreto e cada ator cumpre o seu papel, para tirar vantagens em detrimento de direitos de terceiros. No caso da Varig, é claro que o Brasil foi prejudicado, perdeu a sua principal empresa de aviação, um mercado que está aí. A época de Copa, a Gol que comprou, Olimpíadas, que foi a segunda compradora, não ficou com responsabilidade nenhuma diante dos seus trabalhadores, que os trabalhadores da Varig são trabalhadores da Varig, que a Gol assumiu, que o Lepchan assumiu. A Gol agora tinha comprado a Webjet, fechou simplesmente. já deu problema. Já está o problema. Na verdade, foi uma disputa de mercado. A Varig foi praticamente retirada do mercado. Para facilitar alguém. Para facilitar alguém, pô. E facilitou. Agora, é preciso dizer, nós não podemos omitir esse aspecto, que houve a interferência também do próprio governo federal. Quando quis, inicialmente, incorporar para a Varig a TAM. Talvez por compromissos de campanha. Os trabalhadores reagiram. Na hora do leilão, os trabalhadores se mobilizaram para comprar a empresa. Foram vitoriosos no leilão. O juiz, criminosamente, não transferiu.
Então, toda a reação que veio dos trabalhadores, na defesa dos seus direitos, mas na defesa também da empresa, que havia um orgulho. A Varig era uma referência nacional, era uma referência no mundo inteiro. Então, não é possível agora que os escândalos estão aflorando, não é possível deixar sepultadas as responsabilidades em relação ao caso Varig, em homenagem aos interesses nacionais, mas em homenagem também aos trabalhadores que construíram o nome da empresa. Se havia problema de gestão, e há o reconhecimento de que havia, mas os problemas foram causados, inclusive, pelo fato do governo ver na Varig uma espécie de empresa mista. Era uma empresa privada, mas que o governo se utilizava dela para suas políticas públicas. Como? Como linhas servir linhas deficitárias, porque havia interesse político de que essas linhas fossem servidas dentro do Brasil e fora do Brasil. Se você contabilizar hoje o número de cidades que deixou de ser servida depois que a Varig parou de funcionar, bom, até no Brasil ou não, hoje você compra passagem no Brasil, você compra passagem aérea em empresa estrangeira para sair de uma cidade brasileira para Buenos Aires e voltar, o dinheiro é para uma empresa estrangeira, não é mais para uma empresa brasileira. A aviação brasileira, após o fim da Varig, já era um processo que vinha caminhando. Destruição da Transbrasil, a destruição principalmente da VASP, depois a destruição da Varig, tudo isso transferiu o poder que o Brasil tinha como Estado sobre seu próprio destino em termos de transporte aéreo para o exterior. Cada vez mais. Aéreo, né? Cada vez mais. E a tendência é que vai eliminar a aviação brasileira. A TAM é chilena. Na verdade, não é empresa brasileira, é uma empresa chilena. Faliu, aliás, é interessante, faliu devendo mais do que a Varig devia, sem parar de funcionar. Quando nós chegamos em qualquer aeroporto na França, os aviões são da Air France. Você em qualquer aeroporto na Inglaterra, da British Airways. Aqui no Brasil, era a presença da Varig, depois da Transbrasil, VASP, que eram empresas nacionais. Você chega no aeroporto agora, o que você vê? Chileno, americano, inglês. Então, o mercado. Houve a submissão do interesse nacional a interesses estrangeiros. E aí, para a consecução desse objetivo, tem os malandros que ganham dinheiro para isso. Lamentavelmente, quero dizer que eu lamento muito que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro esteja passando por esta situação a partir do procedimento de juiz na vara empresarial. Está passando por um constrangimento, que é quando o presidente da Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro faz uma nota oficial para dizer que espera a apuração. Olha aí, como é que fica o cidadão comum para confiar na justiça? Mas, acima de tudo, como é que fica o pessoal da Varig? Vivendo aí muitos... Olha, não é fácil. Não, o Elnio... Tem gente na miséria hoje, morrendo na miséria. De repente pega o jornal... Temos mais de 700 colegas que morreram por falta de... Vai dizer, e vê o nome do juiz designando sua esposa, utilizando os serviços, o próprio juiz Ayub, de sua esposa, para fornecer certidões, etc. Deputado, é duro. O senhor fez algumas perguntas aqui que eu acho que são importantes deixar no ar para a gente refletir. Eu quero agradecer muito a presença dos senhores aqui. Voltem mais vezes. O nosso programa já está terminando. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.